Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Francine e o objetivo desse nosso canal aqui no YouTube é falar de inteligência artificial, carreiras e sustentabilidade. Nesse corte do podcast, eu e o Carlos conversamos com uma das referências em educação na área de biologia no Brasil, o professor Samuel Cunha. E o Samuel fez perguntas sobre inteligência artificial na área da educação. Dá uma olhada nesse corte. Então agora, acho que está na hora da gente trazer esse convidado, né, mais que especial, para fazer perguntas para ti, né, Carlos? Porque aqui eu vou gravar alguns vídeos com ele, mas vamos aproveitar e vamos trazer ele que vive num contexto, né, de educação, uma pessoa mais que especial, que, né, eu fico até, eu digo assim, constrangida, porque eu estou gravando no estúdio dele, ele está nos ajudando e ele que é a estrela aqui desse podcast hoje. Então, eu vou trazer aqui para vocês, para a gente conversar com o professor Samuel Cunha, professor de biologia, conhecido no Brasil, que eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente conhece. E ele vai fazer umas perguntas aqui para o Carlos. E aí, Francine, obrigado. Para mim é uma alegria muito grande ceder esse espaço aqui para falar de um assunto tão importante. E aí, eles estavam falando, ele estava escutando. E aí, Carlos, tudo bem? Certinho? Tudo bom, Samuel? Beleza? Beleza, eu estava escutando a conversa e falei, Paty, que assunto interessante. E aí uma pergunta me vem, eu queria fazer essa pergunta para ti, Carlos. Eu dou aula para os alunos, né? Eu tenho alunos do ensino fundamental, do ensino médio, a maioria, e muitos também da área da graduação, de diferentes cursos do Brasil inteiro. Eu fico pensando, o que um aluno, nessas diferentes fases, pode tirar de conhecimento sobre a importância de utilizar a inteligência artificial ou pensar em empreendedorismo? O que vocês recomendam para os meus alunos? Um começo. Tá aí, ó. Primeiro, a responsabilidade, né, Samuel? Professor tão conceituado, especialmente através das mídias sociais, do mundo digital. Eu acho que é a gente que devia perguntar para ti conselhos, mas eu vou tentar passar o melhor pensamento possível nesse contexto, porque eu tenho um filho que vai fazer 14 anos agora, em dezembro. E eu tenho uma filha de 9, e recentemente eu fui perguntado por um grupo de estagiários que a gente contratou, eles perguntaram, Carlos, qual o conselho, uma situação similar, né? Qual o conselho? E eu estou lá em Singapura, então a pergunta que tu fez é uma pergunta extremamente relevante, porque todo mundo está se perguntando isso. O que eu estudo? Porque tem esse receio de a inteligência artificial vai abordar tudo, vai aprender tudo, vai saber. Então, o que eu estudo? O que eu faço? A minha recomendação é, primeiro de tudo, desenvolva uma expertise numa área. Não importa qual seja, desenvolva uma expertise. Por quê? Porque o que eu estava falando para a Francine antes ali, o que a gente tem percebido, inclusive tem dados do mercado de trabalho, é que a inteligência artificial, ela amplifica conhecimento estabelecido. Ou seja, a pessoa tem um conhecimento solidificado numa área, ela amplifica, ela te ajuda a ser mais efetivo. E eu posso te falar isso no meu contexto prático. As áreas que eu conheço muito bem, hoje em dia eu acelerei muito o processo de criação de conteúdo, de preparação para reunião importante, tudo isso eu uso inteligência artificial. Então, para os teus alunos, seja em qualquer momento dessa carreira que eles estejam, mas principalmente para os mais novos, ali que estão no ensino médio, eu diria que não delegue para a inteligência artificial o teu pensamento crítico. Essa é o número 1. Tá? Você quer sempre usar a inteligência artificial como um parceiro de pensamento crítico. Pensa assim, para o teu brainstorm partner, né? O parceiro que vai te ajudar ali, fazer vai te ajudar a refinar o teu pensamento. Explica um pouco só, Carlos, o pensamento crítico. O que é um pensamento crítico? Se a gente explicar para uma pessoa no segundo grau, daqui a pouco não entende o que quer dizer pensamento crítico. É o que ela está pensando, né, Muca? A ideia é dela, né? O que ela quer saber. Isso. Então, essa, na verdade, é boa a tua intervenção, Fran, porque é o seguinte, o pensamento crítico, ele tem alguns elementos, mas um deles quando tu falou, a ideia é minha ou a ideia do IA? Então, assim, em algum momento a coisa vai começar a ficar meio nebulosa, difícil de definir. Então, o que é importante? É você usar as ferramentas de IA para te ajudar, na verdade, a decompor os teus pensamentos. Por exemplo, o próprio ChatGPT, ele tem uma ferramentinha lá, se a pessoa baixar o app do ChatGPT no computador ou for no browser, vai ter um botãozinho lá, o mais. Se clicar no mais, ele tem um modelo chamado modelo de estudo. Se você clicar nesse modelo de estudo,
o ChatGPT, ele mesmo vai te ajudar a criar um quiz para validar o teu conhecimento. Então, essa é uma forma muito prática de pegar lá o que o Samuel te ensinou hoje sobre a mitocôndria, o papel dela no trabalho da célula. Você vai lá, tudo aquilo que você aprendeu, joga lá no ChatGPT, no modo estudo, e pede para ele, desenvolve aqui um quiz com 10 perguntas para testar o meu conhecimento. Essa é uma coisa extremamente prática, a pessoa pode usar como o IA, como um tutor. Ela se torna, na verdade, esse tutor digital para te ajudar no processo. Então, eu diria assim, a minha recomendação geral, Samuel, é para as pessoas, primeiro, experimentar, segundo, é usar ela como parceiro de pensamento, e terceiro, é tentar usar a IA em alguma coisa relevante, seja de uma área que você quer trabalhar, você quer fazer, por exemplo, o meu filho recentemente, né, ele tem, como eu falei, tem 13 anos, ele gosta muito de escrever, e ele tem clareza de pensamento do tipo, eu não quero passar para o IA o meu trabalho, eu quero desenvolver o meu pensamento. Eu achei muito legal. Então, para responder a pergunta da Fran, pensamento crítico é você conseguir construir as suas ideias, testar com o IA, e aí usar uma dica que eu gosto bastante. Quando você escrever seu prompt ali para o IA, e você quer que ela valide, faça a revisão do seu trabalho, você construiu algo, você quer que ela revise. Peça para ela fazer duas coisas. Fala assim, escolha, por exemplo, um escritor que você gosta, um estilo literário que você gosta, alguma coisa assim, e aí peça para ela incorporar aquele escritor, aquele estilo. Você diz, você é o escritor fulano de tal, e você vai avaliar o meu trabalho com a sua perspectiva e me dar feedback dentro dessa filosofia. E aí você vai ficar surpreso com o tipo de resultado que você vai pegar, porque se você quer escrever algo que parece mais elaborado, ele vai te dar especificamente as dicas do que fazer. Porque um dos problemas são, as pessoas, a IA, ela naturalmente, ela tende a ser bajuladora. Ela vai sempre ter tendência a te bajular, a não confrontar. Então você tem que especificar que você, na verdade, quer que ela age de uma forma crítica com o seu trabalho, porque daí você consegue evoluir e adquirir novos conhecimentos. Porque o que eu penso é o aluno não cair nessa armadilha também, né? Porque a inteligência artificial, como tu bem colocou, ela é importantíssima para ser uma aliada. Se o aluno achar que só está fazendo tudo pela inteligência artificial, está tirando só nota 10, mas e o aprendizado? Acho que cabe muito do aluno ter também essa maturidade de saber que a inteligência artificial... Agora não tem como fugir assim, o aluno tem que saber mexer nela. Tu falou sobre ele primeiro ter uma expertise, o que tu quis dizer com isso? Porque no ensino médio o aluno ainda está... Aí que vem a questão, ele ainda não sabe o que quer, talvez. Então, experimentar de tudo um pouco, o que seria isso com a inteligência artificial? Legal. Eu diria assim, pegar um tema, por exemplo, que você tem que fazer. Vamos supor que você tem que preparar um trabalho ali para o final de ano, um trabalho de uma matéria. Vamos falar da biologia, eu acho que a gente conecta com o Samuel. A pessoa está estudando para o Enem, por exemplo, né, Muca? Dá um exemplo para o Carlos. Acho que fica mais fácil para o Carlos poder te ajudar. Vai estudar para o Enem e, por exemplo, na biologia a gente sabe que tem conteúdos que caem mais, conteúdos que caem menos. Ecologia é o que mais cai, né, tia? Então ele tem que estudar mais ecologia. Mas assim, o que eu quis dizer é que o aluno ainda vai estar se preparando para o Enem, mas não sabe se quer medicina, às vezes um está entre medicina, sim, engenharia, direito, ou seja, tu não sabe nem a área do conhecimento que tu quer, né? É nesse ponto, assim. Então, o que você recomenda para o aluno nesse ponto? Pode ser na biologia, está estudando lá para o Enem, mas ainda não sabe o que quer. E de repente tem mais uma ecologia que vai cair ali, só que a ecologia não é talvez o que ele vai seguir estudando para a vida inteira. Uhum. Sabe uma coisa bem legal que eu faria? Eu fiz um teste no meu próprio contexto, tá? Começa a colocar na IA as possíveis carreiras que você poderia seguir com o teu perfil. Então, por exemplo, eu tenho lá 16, 17 anos, é muito difícil tomar uma decisão, o que eu vou estudar, eu entendo completamente, eu passei por isso. Você coloca no IA exatamente essas dúvidas. E coloca lá, eu estou nessa situação, estou me preparando para o Enem, essas são as ideias, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu não sou bom. Quando eu era mais novo, eu gostava de falar com pessoas, eu gostava de fazer trabalho de arte. Coloca tudo lá. E coloca o que você está estudando e o que você está preparando. E pede para o IA colocar para você quais são as possibilidades, carreiras que você poderia procurar. E pede para te dar os links também das pesquisas e trabalhos científicos que provam que aquilo ali tem fundamentação. Porque o que o IA é muito legal agora, principalmente o ChatGPT, que ele não só faz a pesquisa e te dá as respostas estruturadas, mas ele te aponta também os papers, né, os materiais de pesquisa científica, material revisado, se você definir o que você quer. E aí você clica, você pode ir a fundo e tal. E aí o que eu fiz,
O segredo do IA, Samuel, é fazer interação. Nunca buscar o que a gente fala one shot, né? Que é dar um tiro e imagina assim, por exemplo, se eu falo para ti, Samuel, você tem uma chance, não pode soltar a caneta, vai lá, escreve uma redação do começo ao fim. 1.600 palavras eu quero ver. Pô, a chance de ser algo bom vai ser muito pouco, muito pequena. Mas se eu te falar, não, faz umas interações, fala comigo, vai, volta e volta, vamos ver o que vai. Eu posso trabalhar isso muito melhor. É a mesma coisa. Então, se você estiver trabalhando com IA, é interagir bastante. E por quê? Faz esse trabalho que eu falei primeiro, dá o download para o IA da tua situação da vida e pede os planos. Aí, o que você faz é o seguinte, você pede para a IA colocar, nos próximos 3 anos, quais seriam as habilidades chaves que eu deveria adquirir para conseguir perseguir cada uma dessas carreiras? E assim por diante. Ela constrói para você um plano definido de todas as etapas que você precisa construir ao longo do caminho. Ajuda bastante. Eu fiz numa área que eu estava estudando recentemente e foi excelente. Claro, tudo no fim culmina para a execução, né? Não adianta IA me dar tudo ali e eu não agir, aí não tem muito valor. É porque as pessoas precisam fazer, né, Muca? Eu vejo que tu explica muito que não adianta só ouvir. A gente tem que praticar. Tem que praticar. Para os alunos é isso, né? Então, você recomenda, tem que utilizar a inteligência artificial, tem que saber utilizar, tem que estar no meio das ferramentas de inteligência artificial, mas tem que, como vocês disseram, usar elas para que otimize os estudos. Para que eles consigam, então, utilizar essa ferramenta do ChatGPT, talvez o Gemini tenha também, tantas outras que vocês falaram aqui, para que ele seja um aluno que consiga, a partir das habilidades que ele tem, ou dificuldades, maximizar o aprendizado para que ele possa mandar bem no vestibular, no Enem, ou para o futuro. Agora, você falou, tens um filho aí adolescente, né? Tipo, então tá bem nessa fase que tem que estudar, é complicadíssimo. Agora, assim, só a dica, até para os pais, para os professores, porque é um desafio para nós professores. Sim. Eu não posso hoje, como, imagina, um professor presencial, chegar e falar assim, toma essas 5 perguntas aqui e me responde amanhã elas. Porque o aluno pode simplesmente ter as respostas prontas e isso não está agregando em nada. Porque a grande maturidade é tu saber utilizar a inteligência artificial para maximizar o teu aprendizado. Então, o teu raciocínio, enfim. Agora, se tu utilizar ela como um facilitador para tu ficar mais tempo deitado no sofá, tu não está aprendendo em nada, não está servindo para nada. E esse é um grande risco que eu vejo nessa gurizada que está na fase dos 13, 14 anos, né? Então, tu como um pai de adolescente, né, o que tu recomenda para agora, eu estou falando para professores, para pais e para os próprios alunos, para ter esse equilíbrio aí, saber utilizá-las da forma certa? Ou até para os pais ficarem atentos, será que meu filho está utilizando de forma certa, né? Não, excelente, tá? Algumas das ferramentas, primeiro de tudo, vão numa coisa bem prática. Algumas das ferramentas elas têm controle parental agora. O próprio ChatGPT tem. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Tu fez um vídeo, não foi, Fran? Sobre isso? Então, essa é uma coisa bem prática. Para quem está escutando que tem filho, coloca lá, vai lá e coloca o controle parental, que dá para botar limitador de tempo, uma série de coisas. Então, assim, esse é o número 1. Né? Se assegura de que você tem os controles. O número 2, eu acho que é a questão do diálogo, Samuel. Por exemplo, com o meu filho, eu tenho tido esse diálogo com ele frequentemente, do tipo, Lucas, você tem usado? Para quê? Me mostra aí. E seja meio metido, assim, eu acho que o pai ou a mãe, ele tem que ser um pouco metido na vida dos filhos, senão você não tem como realmente ficar atenado ao que eles estão fazendo. Então o que eu faço é, me mostra aí, mas com interesse, não metido chato, metido com interesse, querendo entender o que eles estão fazendo. E me mostra aí quando você fez essa consulta, o que você buscou? Até para ter uma noção, ajudar ele e tal. Então eu comecei a ver quando que ele usava, o contexto que ele usava e tal. Esse é um eu acho que é importante. Os pais, eles podem ficar com medo, inteligência artificial, não quero me envolver. Não, pensa que você está falando com uma ferramenta que entende você com linguagem. Então é muito fácil para qualquer pessoa de qualquer idade interagir. Então esse eu diria que é o número 2, Samuel. E o número 3 é trabalhar com os filhos, os professores, para fazer, eu acho que principalmente os professores, né? Eu acho que os professores têm que evoluir em 2 áreas. Uma, os próprios professores entenderem digamos assim, eu chamo de assinaturas de inteligência artificial. Eles não vão pegar todo mundo, mas eles vão pegar ali um bom volume do preguiçoso, principalmente o preguiçoso vai pegar. Porque o que acontece? Os ferramentas de IA, elas têm algumas coisas de geração que você pega na hora. Por exemplo, o uso de tração, muito uso de tração. Né? Exato, o tracinho ali e tal, separador de sentenças,
tem palavras de preenchimento de frase que você consegue distinguir nitidamente. Então, eu aconselho os professores a se habituarem com os resultados típicos de IA. Porque tem muita gente que eu vejo, tá, no mundo corporativo, no LinkedIn, por exemplo, as pessoas não se dão nem o trabalho de reestruturar o texto. Ou seja, eu posso dizer, eu faço o desafio, do teste cego, me bota o texto, eu te digo se é IA. Obviamente que está ficando cada vez melhor, tem pessoas que têm mais sofisticação e tal. Então, assim, tu vai pegar pelo menos um bolo ali. O segundo pelotão, que vai ser o cara que está realmente querendo enganar o professor, eu vejo que a gente pode usar isso como uma oportunidade única de voltar aos princípios de conhecimento de teste oral, sabe? Trazer as pessoas para se expressarem novamente, para explicar aquilo que elas aprenderam, testar o aluno não com uma prova de 50 questões, mas testar o aluno numa apresentação oral, onde eu acredito que é muito difícil você fingir que você aprendeu se você não consegue expressar verbalmente. É isso que eu tenho visto. Eu vi um professor, tá, para concluir, da Wharton School, que é uma das business schools americanas. Ele falou, a gente fez uma sessão recentemente com ele falou que ele pede para os alunos dele de business school, né, que são tipo um MBA, para darem para ele todo dia os logs, né, o log ali do que eles usaram as ferramentas de IA. Assim, é uma das formas também de trabalhar de forma aberta, porque ele falou assim, não adianta eu ir contra. Eu falei, use, mas vocês têm que me dar o log para eu ver como que vocês estão usando. Porque se vocês estão delegando o trabalho para IA, aí vocês estão sendo preguiçosos. Mas se vocês estão usando como um parceiro de pensamento, refinando uma ideia, é isso que eu quero que vocês aprendam, porque o mundo externo vocês vão usar de qualquer forma. Então eu quero que vocês usem. Mas para amplificar, como tu falou ali, para amplificar o teu processo de aquisição de conhecimento. Até porque, nesse sentido, imagina um aluno que está no ensino médio. Aqui no Brasil, eles vão ser treinados para entrar para uma universidade. Cara, na hora da prova lá, tu e um talhagaço assim de folha, um monte de questão que tu tem que ler e ir sozinho. Então, tu não pode, na hora, pesquisar. Então, realmente, essa maturidade que o aluno tem dos pais de investigarem, e estarem com os filhos, e dos professores de avaliarem, é a nova tendência. Mas, infelizmente, ainda os professores, a gente se forma sem ter curso nenhum, assim, tá lá, jogada as traças lá, os professores, assim, até porque a inteligência artificial é muito novo. Não, os professores, a maior parte deles aí não tiveram contato na graduação, porque já estão dando aula há mais de 5 anos. Agora, essa inteligência artificial generativa, né, e tal, mesmo ela chegando aí, duvido que as universidades já tenham conhecimento suficiente para passar para os professores de informação, informação, que eu quero dizer, né, estratégias para utilizar. Mas é um desafio que a gente tem que enfrentar. Eu acho que é um desafio também até dos professores que trabalham com as mídias, né, sociais, de treinar professores para estarem preparados para isso, né? Porque eu acho que cabe também, eu acho que é por isso que a gente fala desses treinos, né? E como a inteligência artificial, porque eu noto que o papel também do professor, vamos supor, o professor Samuel, é como é que agora vai replicar, trazendo para os professores essa nova mentalidade, né? De trazer para a aula, porque é isso, é uma mentalidade oral e não de uma avaliação ali de um papel, né? Eu acho que esse é o grande desafio, de fazer essa gurizada que está estudando, estudar, porque estudar é um processo que demora, aprender, tu não vai aprender fazendo uma pergunta ali, não, cara, tu tem que, são horas às vezes, num mundo tão corrido. Mas a gente está na missão aí. Eu acho que é essencial, esse mesmo, esse processo de aprendizado. Mas, vai ter uma onda, a gente tem que estar preparado. As universidades têm que se reestruturar, se reinventar, o modelo de ensino, incorporar. Eu acredito que as escolas, como tu falou ali agora, Samuel, incorporar a IA no modelo de ensino já. Não tentar ficar lutando contra. Incorpora ela, porque fica mais fácil você colocar pensa assim, você coloca ali os parâmetros que delimitam, né, as bordas, tá, onde você pode ir, os limites. Então, claro que sempre tem aluno tentando testar esses limites, mas pelo menos você está dando o ferramental e encorajando eles o uso correto, ao invés de tentar repugnar aquilo, porque os alunos vão usar, é fato. A questão é se a gente está preparado para ajudá-los, né, a usar da forma correta. É verdade. Tá, foi ótimo. Só um pouquinho, como estão no meu estúdio aqui, a gente não pode deixar de, no final aqui, tomar um chimarrão bem amargo aqui, né? Aqui, barbaridade. Tem que fazer um brinde, então. Vamos fazer um brinde, né? Um brinde. Ó, o Carlos com vinho, nós com chimarrão.
Não tinha como, eu disse pro Samuel, será que não Esse vai ficar até- muito bairrista? Eu tô aqui, né? no Não, Rio Grande é que do faz Sul. parte do dia a dia aqui do gaúcho, aqui, estamos em Pelotas, né? E aqui a gente toma muito chimarrão. A gente, vamos deixar pro final, então. Eu peguei ali agora, vamos tomar esse chimarrão. Então eu te convido, Samuel, né? Já que o Samuel tem anos aí, mais de 1 milhão de subscritos na rede social dele no YouTube, a convidar o pessoal a seguir o ESG AI Academy, aprender. Vou deixar tu finalizar esse podcast aí pra gente. Para mim, como eu disse, é uma honra receber aqui o Carlos, a Francine, de um assunto tão importante na minha sala aqui, né? Que a gente temos esses projetos também de fazer podcast, é um formato diferente, porque tem alguém em outro lado do mundo, né? A gente até Olha representou só. o outro lado, a gente está vendo a Carlos tela tá lá lá. em Singapura, Nós aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né? no sul do estado. No sul do estado. E aí eu quero todo mundo que me assiste aí, e esse vídeo terá um recorte também nas minhas redes, tá? Conheça, pessoal, o trabalho deles, que é um trabalho muito bom. Falar nesse contexto que eles estão aqui falando de inteligência artificial, de mercado de trabalho, de futuro, porque tudo é empreender, tudo é futuro, né, pessoal? Então estejam juntos, sigam eles, que eu super recomendo, tá bom? Obrigada. Foi um prazer te receber. Prazer é todo meu. Obrigada pelo estúdio. Né? Capaz, estamos sempre, pode vir todo mês, né, Carlos? Aqui pro Brasil Claro. gravar. Aí, ó. Vamos vir pra cá gravar. A gente tem que convidar o Carlos um dia pra vir aqui, né? Ah, tá. Não, O Carlos tem que conhecer Pelotas. É verdade. Venha! Você é a terra do doce? Terra do doce. Então tá, gente. Obrigada aí. A gente se vê aí nas redes sociais. Tchau. Valeu, tchau, tchau.